Filipenses, capítulo de número 1. Algumas coisas que nós vamos tratar aqui são continuidade do que nós tratamos em Tito. Então, não se surpreenda. Está tudo interconectado. Filipenses, capítulo 1, hoje será do primeiro versículo até o versículo 11. Antes de nós iniciarmos aqui a leitura, eu quero apenas fazer uma breve introdução. Esse é o tema da série, Viver é Cristo, a alegria de uma igreja firmada no Evangelho. O versículo-chave da carta toda, nós vamos usar este. Cada autor, cada comentarista vai usar um versículo, que é onde eles veem o foco. Eu vou trabalhar este versículo como foco de toda a carta. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Então, esse é o versículo-chave da carta. E nós vamos ver aqui hoje também alguns dos propósitos desta carta. E vamos trabalhar um sermão específico do versículo 1 ao versículo 11. Então, Filipenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja o Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por essa noite mais uma vez, pela tua palavra, te pedimos sabedoria, te pedimos iluminação do teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, ó Pai, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, teve uma mensagem na carta de Tito que um dos pontos que eu trabalhei é que Deus ainda está trabalhando em nós. Deus começou uma boa obra na vida de todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, e essa obra Ele há de completá-la até o dia final. Nós trabalhamos este ponto num dos sermões anteriores. E olhando para essa perspectiva, nós paramos para refletir acerca de uma casa que às vezes podemos construir, uma casa que está sendo construída. Há uma grande diferença entre uma casa que está sendo construída e está inacabada, uma casa que está abandonada e uma casa que já está pronta. Existe uma grande diferença entre esses três tipos de casa, esses três tipos de obras. Uma casa que já deu ali o toque final, já fez o acabamento, já rebocou, já deu aquele toque fino dentro da casa, azulejo, piso e tudo mais, pintura.
Essa é uma coisa. E tem também aquela casa que está em construção. Ainda não, talvez não rebocou, talvez ainda não terminou alguma parte, ainda falta pintura. E tem a terceira, que é aquela casa que fica abandonada. Constrói-se, levanta-se as paredes, coloca ali o teto, o telhado, e abandona-se aquela casa e fica uma obra inacabada. Hoje nós vamos falar exatamente sobre a casa que ainda não está acabada, porém não está abandonada. Essa é a sua vida e a minha vida. Essa é a obra de Deus em nós. Esse é o tema da mensagem. Deus ainda está trabalhando em nós. E o foco principal está no versículo 6. Olha a certeza de Paulo quando escreve a esta igreja em Filipos. Ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse dia é o dia da vinda de Cristo, da volta de Cristo. Esse dia é o dia onde Cristo buscará a sua igreja. Esse é o dia onde nós teremos corpos glorificados. Aqueles que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas nós observamos essa certeza de Paulo. Paulo tinha uma plena certeza de que a boa obra que Deus começou, ele vai completá-la. Então, o tema dessa mensagem é: Deus ainda está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na vida da nossa igreja, Deus está fazendo uma obra gloriosa para a glória dele, para louvor do seu nome. Se nós observarmos essa carta, Filipos era uma cidade, uma colônia romana localizada na Macedônia. Essa igreja, ela nasceu durante a segunda viagem de Paulo. Basta você depois estudar lá em Atos capítulo 16, você vai ver Paulo fundando essa igreja. Você vai ver ali os três primeiros convertidos dessa igreja. Lídia, que Deus abriu o seu coração para ouvir o evangelho. Você vai ver uma mulher adivinhadora, que aonde Paulo e Silas ia, ela ia atrás, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, ali fazendo uma suposta revelação, mas Paulo repreende o demônio que havia nela, porque nela havia um demônio de adivinhação, o espírito de adivinhação. E você vai ver ali também a conversão de um carcereiro, que é aquele que guardava Paulo na prisão, e Paulo é liberto, e ali não só o carcereiro, depois de ouvir o evangelho, se converte, mas também toda a família do carcereiro se converte e eles são batizados, toda a família. Então, se nós observarmos essa carta, ela foi escrita por Paulo estando preso. Paulo preso escreve essa carta fortalecendo a fé da igreja de Filipos. Paulo preso está incentivando essa igreja a confiar no Senhor, que a boa obra Deus vai completar, independente da circunstância atual, independente da circunstância que aquela igreja estivesse vivendo. Paulo vai incentivar o contentamento, Paulo vai incentivar ali o alerta contra os falsos profetas. Especificamente, olha, os motivos dessa carta ser escrita. Nós vamos ver que Paulo escreve para agradecer o apoio dos filipenses. Essa igreja contribuiu com o ministério do evangelho, inclusive com Paulo. Essa igreja contribuiu financeiramente para com Paulo. Ele está no capítulo 4, versículo 10 a 18. No capítulo 1, 12 a 18, nós vamos ver, ele vai informar sobre o avanço do evangelho. O evangelho está crescendo, está sendo propagado, pessoas estão se convertendo. No versículo 27 ao 30 do capítulo 1, ele vai encorajar essa igreja em meio ao sofrimento. Essa igreja passava aflições, sofrimentos, e ele vai incentivar essa igreja a permanecer no Senhor.
No capítulo 2, do versículo 1 a 11, ele vai promover a unidade e a humildade, que essa igreja permanecesse unida e humilde. No capítulo 3, do 1 ao 3, e depois do 17 ao 19, ele vai fazer uma breve advertência contra os falsos mestres, né? Como eu sempre tenho falado, se você estudar o Novo Testamento, especialmente, você vai ver que o assunto que mais foi falado foi contra os falsos mestres, falsos profetas e falsos pastores. Então, fica um alerta para nós aí, né? Que isso não nos deixe enfadonhos desse tema, porque, de fato, ele é importante e os escritores do Novo Testamento reconhecem isso. Nós vemos no capítulo 3, do 1, a partir do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 4, que ele vai mostrar que a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Então, ali tem aqueles textos maravilhosos do capítulo 4, né, versículo 11, 12 e 13, né, que vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de escassez, assim de abundância, como de fome. Aí ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo está preso, falando para a igreja que ele aprendeu a viver contente. Ele sabe estar humilhado e sabe ser exaltado. Ele sabe ter muito na mesa para comer e sabe não ter nada também. Então, ele está incentivando essa igreja a se contentar com Cristo. Por isso que ele vai dizer lá no capítulo 1, 21, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ao viver é Cristo. O que importa para mim em vida é Cristo. Então, a carta toda poderíamos resumir neste versículo, né? Ele vai trazer essas admoestações, essas exortações, essas instruções, para que nós tiremos os olhos das coisas dessa vida e olhemos para Cristo. Porque se olharmos para Cristo, a nossa alegria será constante. Se olharmos para Cristo, nós teremos contentamento. Se olharmos para Cristo, nós teremos satisfação no Senhor. Então, aqui em Filipenses capítulo 1, do 1 a 11, Paulo vai nos mostrar como Deus trabalha na vida do seu povo. Ele começa, sustenta e amadurece a sua obra. Ele começa, sustenta e amadurece a sua obra. Então, o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero destacar é que ele começa a sua obra em nós, nos identificando em Cristo. Paulo vai escrever aí, e ele vai primeiro se identificar, ele vai se identificar com Cristo, em Cristo, e ele vai identificar aquela igreja também, como parte de Cristo. Então, se você observar, ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, ele reconhece que eles pertenciam a Cristo Jesus. E essa era uma verdade, uma realidade, não apenas de Paulo e Timóteo, mas de todos aqueles que pertencem à igreja. Todos aqueles que estão na igreja, que creem em Jesus, pertencem a Jesus. Ele nos identifica com Cristo. Essa palavra não é para qualquer um. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para quem crê. Essa palavra é para quem tomou posse pela fé das bem-aventuranças, dos benefícios que derivam do sacrifício de Jesus na cruz. Então ele vai reconhecer que ele e Timóteo são servos de Cristo Jesus. Eles não são servos de si mesmos, eles não são servos da vaidade, eles não são servos da vida, da profissão, eles não são servos das ambições da vida, eles são servos de Cristo Jesus. E essa realidade se estende a toda a igreja. Todo aquele que crê em Jesus é servo de Jesus Cristo. A segunda coisa que nós vamos ver, ele vai dizer no versículo 1, escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. Aqui ele vai falar de todos de uma maneira geral, falando todos os santos em Cristo Jesus. Olha, aqueles que são santos em Cristo Jesus, eles estão em Jesus Cristo.
eles pertencem a Cristo Jesus e eles são santos, santificados, eles são propriedade exclusiva de Deus, eles são guardados pelo Senhor. São pecadores? São, mas não são pecadores qualquer. Eles são pecadores redimidos, são pecadores santificados, são pecadores que Deus os vê com bons olhos, porque quando Deus olha para aqueles que creem em Cristo Jesus, Deus já não vê mais os seus pecados em si, mas vê o sacrifício de Cristo em nós, mas vê o sangue de Cristo sobre nós. Por isso a Bíblia vai chamá-los e vai nos chamar de santos. Não santos porque não erramos, porque não pecamos, mas santos porque fomos santificados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a segunda característica dessa identificação com Cristo. A terceira característica, ele vai dizer, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele escreve e ele vai especificar aqui também aos bispos e diáconos que viviam na cidade de Filipos. Bispos é a mesma palavra que pode ser usada para nós aqui no entendimento geral da igreja, da liderança, seja bispos, pastores ou presbíteros, é a mesma coisa. Pastores, bispos e presbíteros é a mesma coisa, biblicamente falando. Na nossa igreja a gente chama de pastores, mas poderia ser chamado de bispos, não tem nada de errado com isso. A questão é que ele vai escrever aos líderes, pastores, presbíteros, bispos e diáconos. De uma forma, diáconos, os oficiais, aqueles que têm o oficialato de cuidar, de servir na igreja, mas de uma forma geral, toda a igreja também serve a diaconia. Diáconos, para quem não sabe, significa serviço, servir. E essa é uma atribuição dada a todo cristão. Todo cristão, mesmo que não tenha o oficialato do diaconato, ele foi chamado para servir. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Cristo veio para servir, muito mais você e eu devemos servir. Mas é interessante porque ele especifica bispos e diáconos em Filipos. E por mais que nós vemos que as mulheres também têm uma característica de serviço e até de liderança em algum aspecto dentro da igreja, ele vai usar essas palavras falando no masculino, sempre, de líderes masculinos. E a pergunta que fica para nós é, aonde estão os líderes homens? Os homens da igreja que são líderes, homens comprometidos com a sua palavra. Nós devemos entender que nós somos cuidados por líderes, mas nós também devemos ser estes líderes, líderes de Cristo Jesus na igreja. Nós vivemos tempos muito difíceis nesse aspecto, onde as pessoas em geral não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com liderança, não querem compromisso de assiduidade na igreja, não querem um compromisso maior com a igreja. Então a igreja caminha para tempos difíceis, a igreja em geral, não especialmente, somente Igreja Bela Vista, mas a igreja em geral vive uma decadência de lideranças muito grande. Uma falta de líderes comprometidos com o Evangelho e com a obra do Senhor na terra. Mas nós observamos aqui que nós fazemos parte destes. Inclusive, essa identificação se estende ao versículo 2, onde ele vai dizer, graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Essa é a razão que eu sempre falo, pela qual nós cumprimentamos graça e paz, e não paz e graça. Não que seja pecado, mas é porque a paz só é possível se primeiro vier a graça do Senhor. Mas essa graça e paz, ela só possui de fato e de verdade quem crê em Cristo. Jesus vai dizer em João capítulo 15, que ele deixaria a sua paz aos discípulos, não a paz como o mundo dá, mas a paz que vem dele, graciosamente, do próprio Cristo.
Então nós temos uma nova identidade. Essa identidade ela não é conquistada, ela é recebida por Cristo Jesus. Então graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós nos identificamos com Cristo, como igreja do Senhor, e Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus começa a sua obra em nós, nos identificando em Cristo, dizendo que nós pertencemos a Ele, que nós somos santos, estamos nele, que nós somos liderados por líderes dele e lideramos como líderes dele, somos líderes dele, né? Deus dá pastores segundo o coração dele para a igreja, e vemos que a graça e a paz está sobre a vida daqueles que se identificam com Cristo. Eu separei uma frase aqui para reflexão, do John Murray. A frase vai dizer: a união com Cristo é, de fato, a verdade central de toda a doutrina da salvação. Em outras palavras mais simples, toda a nossa salvação depende unicamente, exclusivamente, da nossa união com Cristo. Na teologia, isso vai chamar, inclusive, de união mística com Cristo. Não mística no sentido mágica, mas no sentido de fato de misteriosa. Quando nós cremos em Cristo e recebemos o seu Espírito Santo, nós somos unidos de tamanha forma, de maneira tão gloriosa a Cristo, que isso para nós é misterioso, porque agora nós estamos nele, nós fomos enxertados na videira. Jesus vai dizer em João 15, né? Todo ramo que estiver em mim, esse dará fruto. E ele vai dizer que, se necessário, ele poda para que dê muito fruto. Mas todo cristão verdadeiro está em Cristo. E ele vai dizer: se permanecerdes em mim, dareis muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, a nossa salvação, e não apenas ela, mas os frutos da nossa salvação, dependem grandemente da nossa união com Cristo, mediante a fé, mediante o selo do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então Deus começou uma boa obra em você, em mim, e essa boa obra nos identifica com Cristo. Aplicações para nós nesse ponto. Primeira aplicação: não devemos construir nossa identidade sobre cargos, funções ou reconhecimento. A nossa identidade não está em cargos, funções ou reconhecimento. De fato, nossa identidade está em Cristo e não naquilo que nós fazemos na igreja. Isso é uma verdade gloriosa. Agora, nós devemos fugir do outro extremo. Então a minha identidade é em Cristo? Então eu não preciso fazer nada na igreja, eu não preciso cumprir nenhuma função, servir. Não é por aí. Nós precisamos apenas ter as coisas claras na nossa mente. Não são os cargos na igreja que nos identificam com o Pai. Quem nos identifica com o Pai é o Filho, é Jesus Cristo. Mas essas coisas na igreja são instrumentos de onde nós podemos nos render e servir a Deus na terra de maneira objetiva. Segunda aplicação: nosso valor não aumenta quando somos elogiados e nem desaparece quando somos esquecidos por alguma coisa que fizemos na obra do Senhor. Não altere nada o nosso valor. Se alguém viu o que nós fizemos na igreja e reconheceu e valorizou, glória a Deus por isso. Mas isso não altera, não aumenta o nosso valor. Se porventura o outro lado, eles esqueceram de coisas que nós fizemos na igreja, do quanto nós servimos ao Evangelho de Cristo, né, durante toda a nossa vida, isso também não diminui o que fizemos. Isso não altera o nosso valor em Cristo Jesus. O nosso valor está nele e não em nós mesmos. Terceira aplicação para nós: antes de qualquer função, somos servos e santos em Cristo Jesus.
Eu falo aqui no estudo que eu estou dando nas quintas-feiras aqui, a primeira característica para uma pessoa servir a Deus e na igreja, ela deve ser que essa pessoa seja convertida. Ela creia em Jesus Cristo. Essa tem que ser a primeira. Você não quer ouvir um pregador que não seja convertido. Você não quer ter um pastor que não conheça a Cristo. Porque essa pessoa, por mais que ela tenha inteligência, algum tipo de sabedoria mundana, essa pessoa não tem nada espiritualmente para acrescentar nas nossas vidas. Então, antes de qualquer obra na igreja, a pergunta que nós devemos nos fazer é: eu estou em Cristo? Eu creio em Cristo? Eu me arrependi dos meus pecados? Se a resposta para essas coisas são sim, sim, então eu estou apto para servir na obra do Senhor. Próxima aplicação para nós. Presbíteros e diáconos devem exercer liderança, lembrando que pertencem a Cristo e servem à igreja de Cristo. Presbíteros e diáconos, pastores, devem ser os maiores servos dentro da igreja. Se alguém quer ser grande, que sirva o seu próximo. Se alguém quer de fato ter um lugar, um galardão no céu, que sirva o seu próximo. É isso que Jesus vai nos ensinar. A glória do servo de Deus está em servir, e servir a homens. Ah, mas eu não sirvo a homens, eu só sirvo a Deus. Então você não sabe o que é servir, porque Deus, Atos vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele não pode nem ser servido por mãos humanas. Mas ele deixou uma forma de nós servirmos ele de maneira agradável, que é nós servirmos uns aos outros, servirmos ao nosso próximo. Inclusive, Provérbios diz que quem dá ao pobre, empresta para Deus. E Deus é justo, fiel e bom pagador, certamente ele tem galardão para aqueles que o servem. Deus não é injusto para deixar passar desapercebido todos os nossos esforços para com ele. Próxima aplicação: a igreja deve respeitar, apoiar e orar por seus líderes, sem colocá-los no lugar que pertence somente ao Senhor. Então devemos fugir do extremo. Um extremo é, algumas igrejas super idolatram seus líderes. Isso não pode acontecer no nosso meio. Daqui a pouco estamos chegando ao mês da reforma, das 5 solas é solos Cristos, somente Cristo. Somente Cristo salva, somente Cristo, somente a glória a Deus. Então, a glória de Deus, Deus não divide com ninguém. Mas devemos fugir do outro extremo, que é desvalorizar, que é desrespeitar, que é banalizar os nossos líderes. Devemos sim orar por eles, desejar o melhor para eles e ajudá-los e apoiá-los. Geralmente eu sempre falo, líder, pastor sozinho não faz nada. O pastor sozinho, ele vai acabar as forças dele, vai acabar a saúde dele, a vida dele, ele vai morrer e a igreja não vai reagir, porque ele sozinho, ele não faz nada. Próxima aplicação: a igreja precisa viver como pessoas que pertencem ao Senhor. Nós pertencemos a Cristo. Por que eu venho na igreja? Porque eu pertenço a Cristo. Por que eu dizimo minha oferta? Porque eu pertenço a Cristo. Por que eu sirvo os meus irmãos? Porque eu pertenço a Cristo. Por que eu louvo a Deus na hora do louvor? Eu canto, eu bato palmas? Porque eu pertenço a Cristo. Eu estou fazendo, antes de qualquer coisa, para Ele, para a glória dEle. Eu pertenço a Ele. Eu não sou dono de mim mais. Eu não sou meu dono. Eu tenho um Senhor. Isso é ter Jesus como Senhor. Falamos hoje pela manhã sobre isso. Se você crê em Jesus, Ele pagou o seu preço na cruz. Ele pagou o seu resgate. Agora você não pertence mais a Ele. Paulo vai dizer, antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. Antes servíamos e trabalhávamos para o pecado. Agora trabalhamos e servimos a Cristo. Então, talvez alguns de nós já passaram noites inteiras pulando carnaval, na época do carnaval. Mas hoje isso não deve ser uma realidade na nossa vida, porque nós não somos de nós mesmos, nós não servimos a nós e a nossa carnalidade,
nós servimos a Cristo. Então, antes de fazermos qualquer coisa, devemos nos perguntar se isso agrada a Cristo. Essa é a pergunta que todo cristão deve fazer. Última aplicação desse ponto: a Igreja Presbiteriana Bela Vista deve encontrar sua identidade em Cristo e não na comparação com outras igrejas. Nossa identidade está em Cristo e não, por mais que sejamos uma igreja filha da sede, por mais que somos uma igreja que estamos inseridos em uma denominação, e tudo isso é muito bom, valioso, e podemos absorver o melhor de tudo isso, mas nossa identificação precisa estar, antes de qualquer coisa, em Cristo. A identidade da nossa igreja precisa estar em Cristo Jesus. Aquele que morreu, morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Segundo ponto desta mensagem: Deus sustenta sua obra em nós por meio da comunhão do Evangelho. Do versículo 3 a 8. Nós vamos ver aí do versículo 3, ele vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aí ele vai citar as coisas que ele recorda. Ele vai ver aí uma cooperação do Evangelho, ele vai ver uma comunhão na alegria, na súplica por todas as pessoas, por todos os santos. Ele vai ver aí uma comunhão do Evangelho. Então, Deus sustenta a obra que Ele está fazendo no seu coração, na sua vida, mediante a comunhão do Evangelho. Nós não somos seres independentes. Já diziam os reformadores e pré-reformadores: a salvação está na igreja, não na igreja denominação. Estudamos isso aqui na escola dominical. Mas na igreja invisível de Cristo espalhada pela face da terra. Então, Paulo não estava se lembrando aqui nesse texto de uma igreja perfeita. Ele está reconhecendo a obra de Deus em pessoas simples que estavam amadurecendo em pequenas coisas. Então ele vai dizer aí, nós vamos ver do versículo 3 ao 5, uma comunhão que produz gratidão. Paulo reconhecia os sinais da graça na vida dos filipenses. Ele não ignorava os problemas da igreja, ele não era cego, mas ele agradecia pela obra de Deus naquela igreja. A maturidade aprende a enxergar o que Deus já está fazendo. Se eu chegar aqui na igreja, como pregador, e começar a apontar os erros, as falhas da igreja, eu vou ficar aqui domingo a domingo só brigando com vocês. Mas, assim como Paulo, eu preciso aprender, e vocês também precisam aprender, a ver que Deus está trabalhando nessa obra. Essa obra ainda não terminou. Porque às vezes criamos utopias, ilusões, padrões de igreja que nós gostaríamos, e um dos problemas nossos, eu falo por mim, porque eu demorei 15 anos para me desvencilhar disso. Um dos problemas nossos é o tal do saudosismo. A gente tem um saudosismo com igrejas, lugares e pessoas que passamos e conhecemos antigamente. E a gente quer que aquela igreja, a minha igrejinha lá de Campo Belo, seja uma igreja Bela Vista. Isso nunca vai acontecer. É outra época, são outras pessoas, é outro lugar, é outro contexto. Deus tem outros propósitos. Devemos abandonar o saudosismo. A nossa identidade está em Cristo. Nós precisamos reconhecer que Deus está fazendo uma obra maravilhosa nesse lugar, na vida de pessoas simples, pessoas que estão buscando a Deus, inclusive nas nossas vidas. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos começar a comparar as nossas vidas pessoais com grandes avivalistas de séculos anteriores, como eu falei hoje pela manhã. E vamos ficar frustrados com o Evangelho. Porque eles pregavam um sermão, se convertia 100 pessoas, 200, 1000 pessoas. E nós estamos aqui trabalhando e não estamos vendo isso. Então, a igreja ela não deve se comparar com outras igrejas, mas ela deve, de fato, reconhecer a boa obra que Deus está fazendo no nosso meio. É uma comunhão
que produz gratidão pelo que Deus está fazendo. Também no versículo 5, nós vamos ver a comunhão que participa da missão. Os filipenses cooperavam com Paulo desde o início. Essa cooperação envolvia oração, contribuição financeira, serviço e fidelidade. Está lá no capítulo 4, 14 a 18 também. A igreja não é uma plateia, mas uma comunidade que participa do evangelho. Essa é a igreja que nós devemos ser. Não uma igreja que cruza os braços, senta e assiste apenas, mas uma igreja que participa. A igreja está desanimada. Em que você está contribuindo para que ela não esteja desanimada? Você tem vindo nas reuniões de oração nas terças-feiras? Você frequenta os grupos familiares? Você ora pela igreja? Você participa dos estudos bíblicos da igreja? Os eventos extraordinários que nós fazemos, né, são tantos aí, né, tantos eventos, você participa a fim de contribuir com a igreja? Ou você apenas espera ser servido pela igreja? Nós devemos fazer a nossa parte. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa era uma igreja que se envolvia em oração, contribuição, serviço e fidelidade. Então a igreja não é plateia. A igreja é um lugar, uma comunidade de participação mútua. Nós vemos também a comunhão que confia em Deus. Versículo de número 6, que é o versículo chave desta mensagem. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então essa comunhão do evangelho, no meio da igreja, traz sobre nós uma convicção de que Deus vai fazer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer. Eu não sei, meu sonho, meu desejo, o plano da nossa igreja sede, o plano nosso aqui da congregação, e o meu plano é que nós organizemos essa igreja o ano que vem, e que eu esteja aqui como pastor ordenado. Nossos planos são esses. Mas eu não sei se eu vou participar dessa obra até lá. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, o que acontece? O que nós sabemos é que Deus há de fazer a sua obra. Deus há de completar a sua obra. Independente de mim ou de nós. Deus completa a sua obra. Mas Deus deseja usar a nós. Deus escolheu você e eu. Deus nos colocou aqui nessa época, não apenas do ano, mas nessa década, neste século, nesse momento, para contribuirmos com essa obra. Agora, a obra é de Deus e Ele há de completar a sua obra até o dia final. Deus continua realizando a sua obra e nós devemos perseverar, fundamentados na fidelidade de Deus. Nós vemos outra comunhão aí, a comunhão que produz afeição, versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. A comunhão produz afeição. Paulo tinha um carinho, um amor por aquela igreja. Paulo tinha um cuidado, um vínculo, um amor verdadeiro por aquela igreja. Ele carregava os filipenses no coração. A igreja, ela é formada por graça, por amor. Eu costumo dizer que pastor vem e pastor vai. O que nós precisamos aprender é amar os pastores. E os pastores precisam amar as igrejas. Porque, de fato, no final das contas, é isso que fica. É o amor e a graça que é manifesta em atitudes, em afeições, no dia a dia, em nosso relacionamento da congregação e pastoral. A igreja é formada, portanto, pela graça. Aplicações aqui deste ponto para nós. Primeira aplicação. Precisamos olhar para os irmãos com esperança. Se algum irmão aí está fraco na fé, está debilitado, está parecendo que está regredindo, olhe para ele com esperança. Entenda que é Deus que faz a obra. Olhe para essa pessoa com misericórdia. Ore por essa pessoa. Ame essa pessoa. Não despreze essa pessoa.
Segunda aplicação, devemos corrigir o pecado das pessoas sem abandonar a paciência. Então, corrigir no sentido de exortar, mostrar em que elas estão errando. Vocês estão falhando, estão deixando a desejar aqui, nesse ponto e nesse ponto. Mas faça isso com paciência, com amor, com palavras mais doces possíveis. Porque não adianta a dureza. Quem de fato vai convencer essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Terceira aplicação. Precisamos agradecer pelos sinais da graça na vida uns dos outros. Não apenas orar pela conversão de novos convertidos, mas agradecer por aqueles que Deus tem enviado para o nosso meio. E quando eu cheguei aqui, eu falei, vocês querem que a igreja cresça? Então se preparem, porque algum vai sentar no seu lugar na igreja, aí vai chegar um irmão mais assim, né, com umas arestas necessárias para serem lapidadas. Então nós vamos ter todo tipo de pessoas dentro da igreja, e glória a Deus por isso, porque a igreja não é para ser perfeita. Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Nós não vamos pensar iguais, nós não vamos ter as mesmas atitudes sempre, mas nós devemos ter o mesmo padrão que é Jesus. Então nós estamos crescendo e devemos ser gratos pela obra de Deus na vida dos nossos irmãos. Próxima aplicação, não devemos desistir de alguém apenas porque seu crescimento parece lento. Tem pessoas que parecem que é mais devagar mesmo. Tem pessoas que parecem que às vezes estão regredindo. Mas nós não devemos desistir dessas pessoas. Certamente aqueles que estão maduros e firmes na fé na igreja, um dia alguém teve muita paciência com eles. Um dia alguém orou, um dia alguém insistiu, evangelizou, pregou, discipulou. Aí você caiu, falhou, começou de novo. E aquela peleja, a vida cristã é assim. Nós não seremos perfeitos nessa terra. Estamos caminhando juntos para a glória do Senhor. Próxima aplicação, precisamos confiar menos na nossa força humana e mais na fidelidade de Deus. Mais em Deus. Cada membro deve participar ativamente da obra do Evangelho. Todos nós devemos participar da obra do Evangelho. Todos nós precisamos entender o nosso espaço, a nossa responsabilidade. É as duas palavrinhas, né, que hoje, quando se fala, as pessoas até arrepiam, até tremem. Responsabilidade e compromisso. Nossa, mas você quer espantar o povo da igreja, é você falar essas duas palavras. O povo não quer ter responsabilidade. O povo não quer ter compromisso. Infelizmente, devemos de fato entender o nosso papel, a nossa responsabilidade e nosso compromisso. Próxima aplicação, a igreja deve aprender a dizer, ainda não está pronto, mas Deus continua trabalhando. Ainda não somos uma igreja perfeita, e não seremos nessa terra, mas Deus virá buscar uma igreja sem rugas, uma igreja santa, uma igreja adornada para a glória dele, e nós fazemos parte dessa obra. Você faz parte dessa obra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Para o terceiro ponto dessa mensagem, mas antes, uma frase, João Calvino vai dizer, Deus começa essa boa obra em nós, despertando o amor em nosso coração, o desejo e o zelo pela justiça. Contudo, a consuma, firmando-nos na perseverança. Deus tem uma obra maravilhosa, e Ele começa despertando em nós o amor e o desejo e o zelo pela justiça. Mas Ele só termina essa obra firmando-nos na perseverança. Aquele que perseverar até o fim, diz as Escrituras, este será salvo. Então a igreja de Cristo vai perseverar até o fim, independente das lutas. Hoje eu falei isso com o Emerson, hoje pela manhã. Se hoje nós vivermos um momento onde cristãos são martirizados, mortos, torturados, certamente nós que estamos tão mal acostumados,
ou tão bem acostumados com o conforto da vida, certamente aqueles que são cristãos verdadeiros resistirão e não negarão a Cristo. Porque aqueles que morrem por amor ao Evangelho, não negando a Cristo, eles não fazem porque eles são melhores do que nós. Eles não fazem porque eles são mais fortes do que nós, mas porque o Espírito Santo habita neles. E se o Espírito Santo habita em nós, nós também somos capacitados a perseverar até o fim, independente de torturas ou de morte, de sermos martirizados. Porque a obra de Deus é o próprio Deus que completa em nós. Não está em nós propriamente, mas o Espírito Santo que gera em nós. Então, terceiro ponto dessa mensagem, Deus amadurece sua obra em nós, fazendo o amor produzir frutos. Do versículo 9 ao 11, nós vamos ver exatamente sobre isso. Versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Deus nos amadurece fazendo o amor dele em nós produzir frutos. Olha aí, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo não deseja apenas que os filipenses amem mais, mas que eles que eles frutifiquem mais, que eles desfrutem mais do amor de Deus, frutificando. Então nós vemos aí um amor com conhecimento. O amor cristão cresce no conhecimento de Deus. O amor amadurece, cresce com conhecimento da palavra de Deus em nós. Verdade sem amor produz frieza. Amor sem verdade produz confusão. O Evangelho une verdade e amor. E aí nós vemos amor com discernimento. Discernir e avaliar a vida à luz das Escrituras. O amor que nós devemos ter é um amor que traz discernimento, que traz sabedoria a nós. O cristão deve aprovar aquilo que é excelente, aquilo que vem de Deus, como diz aí no versículo 10, para aprovar as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Maturidade é escolher, não apenas o permitido, mas o que agrada a Deus. É isso, sabedoria para escolher o que é bom. É isso que está deixando claro para nós. O amor deve dar frutos. O amor verdadeiro sempre vai produzir frutos. O amor no caráter, na vida santa, serviço fiel e cuidado com o próximo. Esses frutos vêm mediante Jesus Cristo, como diz o versículo 11. Mediante Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus. Então, o objetivo final do nosso fruto, do nosso trabalho na igreja, é Deus, é a glória de Deus. Mas só é possível mediante o Filho, a ação de Cristo e do Espírito Santo em nós. Então, eu separei aqui uma frase. As verdadeiras conquistas dos cristãos são quando fazem progresso em conhecimento e discernimento. E em seguida, em amor. João Calvino vai dizer isso. Então, as verdadeiras conquistas são um progresso com discernimento, com conhecimento e com amor. Essas são as grandes conquistas do cristão nessa terra. Então, aplicações para nós. Primeiro, nosso conhecimento bíblico deve nos tornar mais amorosos. Tem pessoas que começam a estudar a Bíblia e fica chato. Fica enjoado, fica moralista, fica legalista. Quem estuda a Bíblia precisa ficar mais amoroso, mais humilde, senão está estudando ela de forma errada. Talvez esteja estudando muito, mas de forma errada. Está entendendo errado a Bíblia.
Se o conhecimento da Bíblia não te faz ser uma pessoa mais amorosa, mais paciente, que uma pessoa que renuncia suas vontades pelo próximo, você está estudando a Bíblia de forma errada. Segunda aplicação, precisamos comunicar a verdade com graça e amor, segundo a verdade. É graça, amor, mas na verdade. Não adianta sermos amorosos se não formos verdadeiros. Porque o verdadeiro amor, ele se expressa na verdade. Então não é assim com os nossos filhos? Às vezes nós somos até um pouco duros com eles, mas na verdade, mas com amor. Porque nós queremos o melhor para eles. A mesma coisa para os nossos irmãos. Precisamos amar com verdade e na verdade. Terceira aplicação, devemos avaliar nossas decisões pela palavra e não pelas emoções. Pela palavra e não pelas emoções. Do versículo 9 e 10, nós vemos isso. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia final, para o dia de Cristo. Então, nós devemos avaliar tudo pela percepção das coisas de Deus e não pelas nossas emoções. Porque senão, gente, nós somos muito emotivos, nós brasileiros, então, nós somos muito, e alguns de nós são mais do que os outros, né? São muito emocionados. Né? Tem pessoas na igreja muito emocionadas. Qualquer coisa magoa elas, qualquer coisa faz elas se tornarem pessoas rancorosas, qualquer coisa faz essas pessoas se afastarem da igreja, porque elas são muito emocionadas. Elas levam tudo para o lado pessoal. Elas não sabem separar o que Deus está falando, o que o irmão está falando, o que vem de Deus, o que vem do diabo, o que vem da loucura da cabeça das pessoas. Elas não sabem separar. Então, nós somos muito emocionados, né? Para não falar muito casquinha de ovo, casquinha de ferida. Geralmente, só um dado, um fato aqui, que eu vou dar para vocês. Geralmente, pastores do norte ou do nordeste, quando vêm aqui para o nosso presbitério aqui em Minas Gerais, no presbitério oeste de Minas, geralmente eles não dão certo. Eles não dão certo e geralmente as igrejas se esfriam, enfraquecem e esses pastores são mandados embora. Geralmente, não é uma regra exata. Sabe por quê? Porque geralmente eles são mais duros com as palavras e eles não têm paciência de ficar: o que aconteceu, irmão? O que está acontecendo? Por que você não está indo na igreja mais? Eles geralmente não têm muita paciência e aí o povo vai só abandonar a igreja. Mas não estou falando que eles estão certos, mas será que nós também não estamos muito errados ao abandonarmos as coisas de Deus ou a igreja por coisas sem valor, coisas fracas? Né? Eu não estou dizendo que pastores podem ser sem educação ou duros. Não estou dizendo. Acho que eles têm que ser amorosos. Acho que têm que ser educados. Mas eu estou falando de um contexto geral. Será que nós temos maturidade também para chegar perto desses pastores e apresentar o que eles estão errando? Nós devemos agir pela palavra e não pelas emoções. Próxima aplicação, precisamos escolher aquilo que é excelente e não apenas aquilo que é permitido. Para escolherdes, aprovardes as coisas excelentes. Na vida você vai ter de tudo. Coisa ruim, coisa mais ou menos, e coisa boa e coisa excelente. Você precisa estar apto para escolher as coisas excelentes. Você só vai escolher as coisas excelentes se você tiver direção da palavra de Deus. Vai deixando as coisas ruins, as coisas medianas, escolha coisas boas, coisas excelentes para a sua vida, para a vida espiritual da sua família.
Não aceite qualquer coisa para você e sua família. Busque coisas excelentes. A palavra de Deus acima de todas elas. Próxima aplicação: nosso amor deve aparecer na maneira como falamos, servimos, perdoamos e cuidamos uns dos outros. Já falei bastante sobre isso. Próxima aplicação: nossa vida precisa produzir frutos visíveis para a glória de Deus. Os frutos têm que ser visíveis. Os frutos, a gente não vai sair falando nossas obras, mostrando nossos frutos, mas não tem como esconder as nossas obras. As obras devem ser colocadas, né, ali a luz tem que ser colocada em cima da mesa. A candeia tem que ser colocada em cima da mesa para iluminar toda a casa. E não debaixo da mesa, debaixo da cama. Não é escondido. As nossas obras são obras de luz. A gente não precisa escondê-las. A gente deixa claro para aqueles que Deus quer mostrá-las, porque elas glorificam a Deus. Fechando aqui, uma conexão cristocêntrica para nós. Somos santos em quem? Em Jesus Cristo. Deus completará sua obra até o dia de quem? De Cristo Jesus. Paulo ama os irmãos com a afeição de quem? De Cristo Jesus. Os frutos de justiça vêm mediante quem? Jesus Cristo. Cristo é o fundamento de toda a obra de Deus. Ele morreu pela igreja. Ele ressuscitou para dar vida à igreja. Ele enviou seu Espírito para nos acompanhar na igreja. E ele voltará para concluir a sua obra, para que sejamos semelhantes a ele, maduros, perfeitos para a glória dele. Voltemos à casa da construção lá do início do sermão. A casa que está inacabada, a casa que está concluída e a casa que está abandonada. Nós somos a casa que está inacabada, mas Deus continua trabalhando na nossa vida. Não devemos fingir que as imperfeições não existem. Elas existem. Ainda tem algumas paredes na minha vida que não foram rebocadas. Talvez tenha alguns cômodos dentro da minha vida que ainda não colocou piso. Ainda está no chão batido. Às vezes nem contrapiso ainda tem. Eu sou imperfeito. Você é imperfeito. A igreja é imperfeita. Mas Deus continua fazendo a sua obra. E aí, na conclusão, a graça não permanece fora ou acima ou além da natureza pecaminosa do ser, mas a penetra e a renova completamente. Essa frase de Bavinck. A graça de Deus, ela não está acima, fora da nossa natureza pecaminosa. Ela está dentro de nós. Ela penetra em nós. E ela faz isso até que sejamos renovados completamente. Esse é o propósito. Esse é o fim proveitoso. Precisamos, então, descansar na obra do Senhor. Precisamos perseverar até o dia final. Precisamos mostrar aos nossos irmãos com verdade, paciência e amor. Devemos participar ativamente do Evangelho e da igreja. Precisamos crescer a cada dia em amor, conhecimento e discernimento. Não devemos desistir da caminhada, nem da igreja, porque ela é imperfeita ou porque nós somos imperfeitos. Devemos apenas ter um pouquinho de sabedoria. Deus ainda está trabalhando. Somos muito apressados, né? Queremos e buscamos uma igreja perfeita, mas já dizia o teólogo, o dia que você encontrar e você entrar nela, a igreja deixou de ser perfeita. Ou então, se você encontrar a igreja perfeita aqui na terra, fuja dela, porque essa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é imperfeita, enquanto aqui estivermos. Mas Deus completará a sua boa obra até o dia de Cristo, o dia final. Feche os seus olhos, oremos, encerrando esse culto. Pai, nós te louvamos, te damos graças por essa noite maravilhosa, pelas nossas vidas, pela tua palavra. A tua palavra, Deus, que emerge dentro de nós,
sentimentos, pensamentos, reflexões, que nos instrui, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta e que tem nos amadurecido a cada dia. Continua dando a essa igreja maturidade, Senhor, crescimento individual, pessoal, mas também coletivo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que aqui chama pelo teu nome, nos ensina a amar e a servir uns aos outros com verdade e paciência. Ó Deus, sustenta a sua obra no nosso coração e na vida da sua igreja. E estenda essa obra na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos vizinhos, na vida daqueles que nos cercam. Pai, nós oramos, nós adoramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não nos deixou vazios e perdidos no mundo e na vida. O Senhor deixou a sua palavra para nos ensinar a escolhermos e aprovarmos as coisas excelentes do Senhor. E a boa obra do Senhor está sendo feita e será feita completamente até o fim, para a glória do seu santo nome, mediante Jesus Cristo e a ação renovadora do seu Espírito Santo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, enfermos. Ó Deus, tantos irmãos têm adoecido nesses últimos dias. Visita cada um, cada família, sustenta cada um, dê boa recuperação a eles, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Não vamos embora, tem até ali um pratinho ali para a gente comer. Quem quiser, fique à vontade. Que Deus abençoe.